coloca de pé. Eu abro meu coração que manifeste o Rei Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração que manifeste o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Curva sua cabeça. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós rendemos o nosso coração. Nós nos rendemos, Senhor, por inteiro, Pai. Corpo, alma e espírito. Que o Senhor manifeste, Senhor, através de nós, Senhor, conforme a Tua vontade. Ah, Senhor, a Tua vontade é soberana. A Tua vontade é soberana, Senhor, sobre toda a carne. Sobre todo pensamento contrário. Senhor, sobre todos os espíritos, a Tua vontade é soberana. Eu declaro cativo ao Teu senhorio, Senhor, todo pensamento, toda intenção do coração. E que o Senhor venha fazer, Senhor, em nós, através de nós, conforme a Sua vontade. As crianças, venham aqui na frente. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos, devagar, devagar. Pai, nós abençoamos cada criança, Senhor. Nós a enviamos, Senhor, para receber a semente que o Senhor já gerou no coração dos professores, Pai, dos ministros. Ah, Senhor, que essa semente venha germinar e frutificar, Senhor, sobre cada vida, Senhor, sobre cada espírito dessas crianças, Pai, em nome de Jesus. Pode subir devagarzinho, devagarzinho. Pode se sentar. Boa noite a todos. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a profeta Daiane, sou uma das ministras dessa casa. E nós estamos numa série que se chama Paternidade. Só que para nós entendermos o que é paternidade, nós precisamos entender o que é ser filho. O Espírito Santo, eu estava orando, o Senhor falou assim: o meu povo precisa entender o que é ser filho. Para que a paternidade comece a fluir, nós precisamos entender o que é ser filho. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 3. E a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 3:1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança.
e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli retornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que era o Senhor chamando o menino. E ele orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que o menino prontamente lhe respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficaram sabendo. Na ocasião certa executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa do seu terrível pecado. Samuel ficou deitado até o romper do dia, e então abriu as portas do aposento onde estava a casa do Senhor. Ele teve receio de contar a Eli tudo o que vira e ouvira. Contudo, Eli o chamou para perto de si e disse: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: eis-me aqui. Então ele lhe interrogou: filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar nenhum detalhe. Então ele exclamou: ele é o Senhor, que ele faça conforme bem parecer aos seus olhos. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como o verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado para Samuel por meio da sua palavra. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. O Espírito Santo me disse para ler esse texto ele é longo, para poder fundamentar o que é ser filho. Que aqui nós temos um cenário. Para nós entendermos paternidade, nós precisamos saber o que é ser filho. E o que mais me impacta nesse texto, nessa história, é a honra e o posicionamento de Samuel. Samuel ainda era um menino. E a palavra diz que nos tempos de Eli, raramente o Senhor falava aos seus servos. E que as visões estavam escassas. E estar escasso significa que alguém ou algo necessita de algo, mas não possui, não tem acessível. E aquele povo necessitava ouvir a Deus, necessitava ouvir ao Senhor. Mas a profecia, que é a palavra, que é a voz de Deus, estava escassa. As visões estavam escassas. Então o próprio Deus decide dar um fim nessa escassez. E decide falar a Samuel. Só que Samuel nunca tinha tido uma experiência com Deus. A voz que Samuel conhecia, que Samuel estava prontamente para honrar, prontamente para obedecer, era a voz de Eli. Samuel nunca tinha tido uma experiência com o Senhor. E por isso que quando o Senhor o chama, ele corre até Eli. Porque a visão de pai que ele tinha era Eli.
E pergunta se ele o tinha chamado. Até que o próprio Eli não conseguiu discernir. Não conseguiu entender por que Samuel foi lá. Foi necessário o Senhor chamar Samuel 3 vezes para que Eli posicionasse e enviasse Samuel. Porque Samuel só ouviu o Senhor quando ele recebeu um envio de Eli. Quando Eli disse assim: quando o Senhor te chamar mais uma vez, fale, pois o teu servo ouve. Essa foi a primeira experiência de Samuel com o Senhor. E que experiência! Que experiência! Pois o Senhor revelou a Samuel que mataria toda a família de Eli, por causa dos graves pecados de Ofni e Finéias, filhos naturais de Eli. Eli era sumo sacerdote, Samuel era filho de Ana. Antes da concepção, Ana consagrou Samuel ao Senhor e disse que ele cresceria na casa do Senhor até que se tornasse homem. E Ofni e Finéias eram filhos naturais de Eli. E no antigo pacto, Deus se movia e falava através de aparições. O Espírito Santo ainda não tinha descido. Ele ainda não habitava no homem. E para que o homem fosse redimido e perdoado por seus pecados, era necessário anualmente cada pessoa pegar um pombo, o melhor animal que tivesse, e levasse até o sacerdote, o sumo sacerdote, para que fosse sacrificado. Porque através desse sacrifício do animal, era que aquela pessoa conseguia ser redimida e perdoada de seus pecados. No antigo pacto, era assim que se movia o perdão, a redenção do Senhor. Você deve estar se perguntando quão grave foi o pecado de Ofni e Finéias. Para que você tenha mais uma clareza, não precisa você abrir, não. Eu vou abrir 1 Samuel 2:12. E vou ler aqui. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente com os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Eles sabotavam tudo aquilo que era sacrifício. Eles pensavam apenas em si próprios, eram individualistas. A palavra também fala que eles tinham relacionamentos impuros, faziam promiscuidade quando os animais estavam sendo preparados para sacrifício. E o Senhor disse a Samuel que isso era imperdoável, que nem todos os animais sendo sacrificados da terra dava para perdoar Ofni e Finéias. E eu creio que Ofni e Finéias se esbanjaram em seus prazeres, seus pecados por um bom tempo. Mas Eli não era ignorante quanto a isso. Eli era o sumo sacerdote. Era Eli quem adentrava os santos dos santos. Mas eu acredito que por naquele tempo estar escasso as profecias, estar escasso as visões, Eli também já não ouvia mais o Senhor. Eli também já não tinha mais a presença do Senhor enquanto ele oferecia os sacrifícios. E o Senhor diz que Eli tinha plena consciência do quão desprezíveis e blasfemadores eram Ofni e Finéias. E até aqui nós fundamentamos a história dos filhos de Eli, para nós entendermos o que é ser filho. Em Romanos 8,19 diz que a natureza criada aguarda com vívido anseio a manifestação dos filhos de Deus. E quando a palavra fala de filhos no novo pacto, a partir de Cristo, ela se refere a filhos maduros. É uma maturidade adquirida no Espírito, cheio da revelação e do conhecimento de Cristo. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Eu tenho plena convicção que Samuel teve que se posicionar. Porque é uma decisão você ser um filho. É uma decisão você querer ser um filho maduro. É uma decisão. Somos nós quem decidimos. E só sendo um filho maduro que você consegue manifestar a honra. E a honra não é quando todo mundo está vendo. É quando ninguém vê,
mas você vai e faz por honra, não por obediência apenas. A obediência é o primeiro caminho. Cara, e como é bom, como é delicioso a gente desfrutar dos frutos da honra. Mas a palavra também diz que melhor é você honrar do que você ser honrado. Melhor é honrar do que ser honrado. E honra significa atitude de consideração, manifestações, é no plural, manifestações que demonstram respeito ou consideração por alguém que se distinguiu ou se destacou por sua conduta. Não quer dizer que é uma hierarquia. Não quer dizer que a paternidade é uma hierarquia, porque paternidade é proteção, é cuidado, é plataforma, é destino. E não existe outro sistema de governo no reino de Deus. O único sistema de governo que o pai usa é a paternidade. E não existe honra a Deus, honra ao Senhor, sem honra aos homens. O Senhor sempre levanta alguém para alguém. O Senhor sempre levanta alguém para cuidar de alguém. Não receba no seu espírito, não receba direções de alguém que não é cuidado, de alguém que não tem paternidade. Estava conversando com a pastora e eu lembrei de uma frase, e isso é uma verdade, que aquele que toca na sua intimidade sem seu pai é um abuso. O irmão, ele não é instituído para te dar conselho, para te dar envio. O Senhor é quem levanta a paternidade. Antes da paternidade ser estabelecida, ela é filho. Não tem como nós sermos pais sem sermos filhos. Hoje eu sou ministra, mas eu não tenho autorização e nem autoridade para te dar destino. Eu tenho que me posicionar como filha. Eu só caminho aonde o pai mostra. Por aqui, filha. E ali eu recebo proteção. Quantas vezes nós decidimos por nós mesmos? É bom, fulano fez e deu certo. Então quer dizer que porque eu tenho um problema de coluna e eu tomei um remédio X, você está com uma dorzinha na coluna, eu vou te dar meu remédio X. E se você tiver uma reação? Paternidade é proteção. Repita comigo. Paternidade é proteção. Nós acabamos de aprender o cenário em que Samuel vivia. O cenário em que ele estava. E mesmo assim, ele não se corrompeu. Ele não usou do que ele sabia e nem se gabou porque o Senhor havia falado com ele. Em um tempo de escassez. Imagina, em meio a uma nação, o Senhor decide falar com um menino. Em um tempo de escassez, onde ninguém consegue ouvir ao Senhor. Olha a honra. Olha o nível de honra que um menino tinha. E quando ele foi questionado por Eli para lhe dizer o que o Senhor havia revelado, Samuel disse, palavra por palavra, sem esconder uma frase, mesmo sendo uma sentença de morte. O que o Senhor revelou para Samuel foi que Eli, Ofni e Finéias iriam morrer. E Samuel não escondeu uma só palavra. Assim é no profético. Assim é quando nós recebemos algo do Senhor. Nós devemos submeter a paternidade. Submeter para que seja julgado. Para que nós caminhemos em um lugar de segurança e não de insegurança. Porque, cara, a nossa alma fala. A nossa alma ela tem que ser treinada dia após dia. Todos os dias a nossa alma tem que ser treinada. Tem que ser colocada no lugar dela, ancorada em Cristo. A nossa alma fala. O Espírito Santo ele vem com leveza. Quando nós damos lugar. Quando nós queremos, quando nós anseiamos, quando nós temos fome, o Espírito Santo vem com leveza e ele fala de multiformes formas. E é tremendo, cara. Samuel não escondeu uma palavra só de Eli. E Eli era quem Samuel tinha como família. Eli era quem Samuel tinha como pai. Eli era quem Samuel tinha como autoridade sobre a sua vida. E ele não escondeu nada. Ainda menino, Samuel manifestava os seus frutos de honra. Maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. Maturidade não tem nada a ver se eu tenho 23 anos, se eu tenho 50 anos.
se eu tenho 30, se eu tenho 60. A maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. E só um filho maduro pode produzir frutos no tempo certo. Quando você não entende que você é filho, quando você não tem essa revelação, porque é uma revelação. O mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. Mentira. A Bíblia fala que aqueles que não se posicionam como filhos de Deus, não aceitam seus princípios, não aceitam o governo, o reino do Senhor, são inimigos de Deus. Então nem todo mundo é filho. Ser filho é um posicionamento, é uma decisão. Quando você entende que você é filho, quando você não entende que você é filho, você não consegue discernir os tempos na sua vida. E você não consegue gerar frutos. Crianças morrem gerando frutos antes do tempo. Alguém já viu uma criança gerando algum bebê? É impossível. Se uma criança chegar a conceber um bebê, no meio do caminho, no meio do processo, acredito que não deve demorar nem meses, entre dias, ela morre. Criança não pode gerar frutos antes do tempo. É impossível. Só que você me pergunta assim, mas e se eu ainda sou novo na fé? Se eu acabei de chegar, se eu estou começando a entender agora, cara, só quem pode te impulsionar é a paternidade. Você só vai adquirir maturidade quando a paternidade falar assim, é por aqui. E você não vê nenhum outro caminho. Pode ter todos os caminhos do mundo à sua frente. Se a paternidade falar que é o X, você não vai andar pelo abecedário inteiro. Você vai caminhar no X. E quando vai a partir do momento que você decide caminhar no X, cara, aí vai o Y, o Z. Todas as coisas que o Senhor tem pra gente desfrutar, vai aparecendo. Você pode estar em meio a trevas, em meio a solidão, em meio a tristeza. Quando você senta com a paternidade, cara, você é destravado. E paternidade não é para andar de bicicleta, não. Não é para ir tomar um sorvete com você na esquina. Não é para largar a família e falar assim, vamos ali comer uma pizza para ver se a gente consegue sarar o problema da Dai. Não é. Paternidade é para pegar, você sentar assim, os dois, você e a sua paternidade. Você pegar suas feridas e fazer assim, tá tudo aqui. E eu acho lindo isso, porque comigo teve que ser assim. E vem um bisturi, chamado Cristo, através da paternidade, que vai assim, na ferida. E depois vem o bálsamo. Vem o bálsamo. E quando você fala dessa coisa que um dia te machucou, cara, você produz vida. Porque não é ferida mais, é cicatriz. É uma coisa que você superou através da paternidade. Quantas coisas. Meu irmão, eu venci a orfandade. Eu tenho pais naturais, mas eu venci a orfandade. Como é gostoso eu falar que eu venci a orfandade, mas eu não venci sozinha. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Aquele que caminha sozinho morre. Não existe lugar no reino para quem quer caminhar sozinho. Nós somos um corpo. Nós precisamos um dos outros. É aqui que a gente aprende. É aqui que nós somos fundamentados. Por isso que nós somos uma casa profética. O profético não é apenas para o profeta. A igreja do Senhor é profética. Os dons do Espírito, os frutos do Espírito é para a igreja. As manifestações proféticas não são apenas para o profeta, é para a igreja. Por isso que nós somos uma casa profética, uma casa paterna, que te impulsiona a maturidade. Nunca foi sobre aquilo que nós sabemos fazer. E nunca foi pelo esforço que nós fazemos. Nunca foi pela sua melhora de comportamento. Até porque o Senhor nunca toca na nossa intimidade, nas nossas feridas, se não for para nos curar e para nos sarar, para nos libertar. Um dos sinais de maturidade é saber que você tem uma herança, um reino, e usá-la irresponsavelmente.
Ofni e Finéias usaram irresponsavelmente da herança que estava disponível para eles. Ofni e Finéias, eles eram filhos de sumo sacerdote. Sumo sacerdote era a maior autoridade da época. E Ofni e Finéias era para substituir Eli. E eles acabaram morrendo. Porque eles eram meninos inconsequentes e irresponsáveis. E por causa dos seus pecados, eles não conseguiam desfrutar daquilo que o Pai tinha para eles. Eles decidiram pelas suas vontades. E quando nós decidimos, quando nós temos conhecimento de tudo que está acessível, a paternidade é algo acessível, meu irmão. Os pastores dessa casa, eles não se escondem. Pelo contrário, eles têm um dia. Na terça-feira, eles estão aqui. Das 7h30 até meia-noite, se precisar. Mas nós temos que acessar isso. Quando nós não acessamos, nós estamos sendo inconsequentes. Inconsequentes. Ofni e Finéias tinha tudo ali, ó, para eles desfrutarem. Tudo acessível. E eles decidiram ir pelo caminho errado. Cara, acessem. Acessem. A paternidade é acessível para todos. Mais uma vez eu vou repetir. Maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. Samuel, por seu posicionamento, pela sua honra com Eli, se torna um profeta. Institui um reino. E proporciona ao povo, à nação de Israel, um rei. O rei Davi. Ser profeta, meu irmão, está muito além de que você profetizar para uma pessoa. Ser profeta é você profetizar para nações. Ser profeta está em você profetizar para a igreja. Está em você ouvir do Senhor, com temor e reverência, entregar palavra por palavra do que o Senhor falou. Nós estávamos conversando hoje à tarde, eu, o Odair e o Alexandre. Cara, e que construção. Como a gente aprende com os nossos irmãos. O Odair falou assim, Dai, sabe, eu tenho um medo. Mas não é um medo, sabe, é um temor. É um temor de ouvir ao Senhor. É um temor, sabe, mas eu sei que o Senhor está nos levando a níveis mais profundos. A níveis maiores. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor, Ele vai levantar nessa casa profetas genuínos, que profetizam, que se importam em profetizar para nações, que se importam em profetizar para a igreja do Senhor, em fazer uma construção e não em manipulação. Porque você, quando você pode ser ministro, você pode ser pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo. Mas se você não tem maturidade do que é ser filho, se você não acessa a paternidade, cara, o que você está fazendo? Nós temos que nos preocupar, meu irmão. Nós temos que nos preocupar. Nos preocupar por onde nós estamos caminhando. Por onde nós estamos andando. Que decisões nós estamos tomando. Lá em casa, até para gastar dinheiro, a gente conversa com a paternidade. Sabe por quê? Porque é uma segurança. Nós recebemos uma palavra de que nós vamos ser milionários. Eu caminho em cima dessa palavra. Às vezes você fala assim, mas eu recebi uma palavra, mas não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque você não caminhou em cima. Porque você não acreditou. Não é porque a paternidade não ouve a Deus. É porque você não caminhou em cima. Mas eu já sentei 5 vezes, 10 vezes. Cara, você está ouvindo? Ou você está escutando? Porque a partir do momento que nós começamos a escutar o que está sendo ministrado e caminhar em cima, nós não precisamos ficar chorando, ficar reclamando, afastando as bênçãos do Senhor da nossa vida. O Senhor quer sim nos abençoar, mas antes disso Ele quer arrancar toda a imaturidade de dentro de nós. Nos levar de filhos tecnion, de filhos bebês para filhos ruios, filhos maduros. A maturidade só se dá no Espírito. Nós nunca vamos conseguir entender o reino de Deus
na nossa mente natural. Nós nunca vamos conseguir entender paternidade na nossa mente natural. Porque paternidade é uma revelação no Espírito. Ser filho é uma revelação no Espírito. E é de acordo com a fé, com o seu relacionamento com o Pai. E um relacionamento consiste em você dialogar, em conversar, em falar, mas também em ouvir e escutar, em executar, em colocar em prática a vontade do Pai. Os filhos que administram a herança são os filhos maduros. Somente filhos maduros podem administrar a herança do Senhor. Em Salmos 115:16 diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos. Diga com convicção comigo nessa noite: eu sou filho. A terra é nossa por herança, para que possamos liberar decretos de vida, destronar principados, resgatar os 7 montes da sociedade, profetizar e impartir do Pai. Nós precisamos ser filhos maduros. Entender essa revelação no Espírito. Quando nós não entendemos, nós estamos em trevas. Ou quando nós nos fechamos na plataforma do já sei, já ouvi sobre isso. Ah, mas fulano já falou isso para mim. Quando nós nos fechamos, nós entramos em um lugar de desconhecimento. E o desconhecer é treva. Sabe um exemplo de desconhecer? Aí eu estou ministrando sobre o que é ser filho e você está com um escudo. Isso não é para mim. É impossível eu viver isso. Ah, ela está doida. Está falando coisa aí que não tem nada a ver. É você pegar um escudo e se fazer assim. Isso é o desconhecimento. É um lugar de trevas. E a Bíblia fala isso. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz é Cristo. É a vida dele. É a revelação dele em nós. Quando nós somos filhos, nós olhamos para o nosso irmão e nós reconhecemos o que ele porta. Nós reconhecemos o que ele carrega. Nós não levamos como naturalidade, porque às vezes quando nós estamos com o nosso irmão natural, nós acabamos permitindo que a convivência roube a honra. Só que no reino de Deus, a convivência não pode nos roubar a honra. Nós devemos reconhecer o que o nosso irmão porta, reconhecer o que ele carrega. E se Cristo habita em nós, e nós somos filhos, todos nós temos algo para impartir, amém? Não permita que a convivência roube a honra da sua vida. Nada tira a santidade de Cristo que habita em você, porque é uma natureza santa. O que te faz filho não é o seu acerto ou o seu erro, e sim o que o Pai nos deu e hoje habita em nós, Cristo, a esperança da glória, da plena manifestação do Pai em nós. Para sairmos do desconhecimento, da imaturidade, nós temos que ir até a cruz. E a cruz, ela vai te mostrar quem você é. Jesus, ele não foi crucificado sozinho. A palavra diz que nós fomos crucificados com ele. Nós fomos elegidos em Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos crucificados com Cristo. Então a natureza adâmica, a partir do momento que nós decidimos ser filhos, não faz parte mais de nós. Nós transicionamos através da cruz para uma natureza santa. A natureza de Cristo. E santidade não tem nada a ver com aquilo que você faz. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você lê Bíblia. É uma nova natureza. Nós somos participantes da sua morte. E morte de cruz. Isso não é para tristeza. É para nós celebrarmos, nos alegrarmos. Porque isso nos trouxe redenção, isso nos trouxe vida. E vida em abundância. Na cruz você rompe com a imaturidade. Você rompe com a orfandade. Porque um órfão, ele tem desespero de agradar.
de mostrar um modelo de perfeição, para que ele seja aceito e amado. Isso é um sinal da orfandade. Quando você tem que mostrar que você está fazendo, para que você seja aceito e amado. Na cruz você rompe com a rejeição, com aquele sentimento de ser deixado à margem pelos seus pais naturais. Os meus pais gostavam mais do meu irmão, gostava mais da minha irmã, porque ele tirava nota alta, eu não conseguia. Você rompe com esse sentimento de rejeição. Você rompe com os pensamentos de eu sou um coitadinho, ninguém me vê, ninguém me quer. Isso são setas malignas que são lançadas. E na cruz, é na cruz que a natureza adâmica, caída, corrompida é crucificada. É na cruz que nós treinamos a nossa alma. É na cruz que nós recebemos vida. E são processos. Não quer dizer que eu fui para a cruz hoje e amanhã vou ressuscitar. E amanhã sou uma nova natureza. E amanhã eu já vou profetizar. Não. São processos. E todo esse processo, ele só vai determinar onde você chegar através do quanto você se rende à paternidade. Você passa a tomar decisões no espírito, no coletivo, quando você vai para a cruz. O egoísmo, ele não tem mais lugar. Você não se importa mais se a sua opinião é falada ou reconhecida pelas pessoas. Você só se importa em fazer a vontade do Pai. Sabe quando você está no meio de uma conversa e você tem uma opinião e a outra pessoa tem outra opinião e você faz questão de deixar a sua marca ali registrada, falando que a sua opinião é a melhor? É porque você ainda não morreu. Você ainda não foi para a cruz. Quando você tem que falar, eu gosto da água, como que é o nome? Bonafonte. Mas a Indaiá é melhor. Aí você começa a dar as características. E você bate que a Bonafonte é melhor porque você experimentou daquela. Isso é um sinal de que nós não fomos para a cruz. De que nós ainda não morremos. Nós aprendemos semana passada sobre lealdade na escola de profetas. E a lealdade anda junto com a maturidade. A lealdade, ela faz parte de uma nova natureza. Da natureza de Cristo. A lealdade anda junto com a maturidade. São manifestações naturais de quem é filho. É natural, você não precisa fazer esforço não. É natural. É uma manifestação natural de quem já foi crucificado com Cristo. É um pacote. A lealdade, a maturidade, a benignidade é um pacote de uma nova natureza. Para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos entender que somos filhos, independente do seu passado. Porque o Pai não está nem aí para o seu passado. O Pai não está nem aí para as suas mazelas. Ele quer saber do seu posicionamento hoje. Agora, não é amanhã, é hoje, agora. Se você tem acessível, cara, acessa. É isso que o Pai quer saber. Não é, vai esperar para amanhã. Nós somos roubados porque nós temos pensamentos assim. Isso é besteira, para que eu vou compartilhar com a pastora Cristiane? Isso é bobeira, vou perder tempo com o pastor Kleber. Nós somos roubados por causa disso. Paternidade não é um peso. É algo acessível que nós devemos acessar. Que está disponível para nós. Quando decidimos, porque é uma decisão ir para a cruz, nós damos início a uma transição. E o modelo de Deus, o seu sistema de governo para essa transição é a paternidade. Você só vai descobrir a sua identidade, você só vai reconhecer Deus como Pai. Você só vai ser curado e sarado através da paternidade. A paternidade é quem vai te impulsionar à maturidade, vai te impulsionar a Cristo. A paternidade não é para te fazer um modelinho que nem a religião faz. A religião, todos têm que ser igual ao pastor. O pastor mudou, tem que ser igual ao pastor que voltou. Não. Paternidade é uma ponte que te leva até Cristo.
É você sentar à mesa, se expor, colocar todos os seus traumas, os seus medos, para ser direcionado, impulsionado ao seu destino profético. Todos nós temos um destino profético em Cristo. Porque não existe honra a Deus sem honra aos homens. Qualquer pessoa que toca na sua intimidade que não seja o pai é um abuso. Mas quando o pai toca na nossa intimidade, ele traz luz e vida. Nós só podemos ser pais um dia se nós formos filhos, se nós nos posicionarmos como filho. É através da paternidade que nós somos podados, que cortes adâmicos são feitos. Uma ave, quando ela cresce muito, ela tem que ser podada. De vez em quando a gente vê os carros da prefeitura aí podando as árvores. Senão, ela cresce demais. E quando nós sentamos à mesa, nós somos podados pela paternidade. E essa poda vai nos trazer mais vida. Vai nos permitir gerar frutos. Vai nos trazer maturidade. Foi pelas podas e pelos cortes da paternidade que eu consegui enxergar Deus como pai. Eu já falei isso aqui. Deus para mim era só aquele que estava lá e eu aqui. E eu só acessava esse Deus quando eu precisava de algo. Quando eu estava em meio a trevas, em meio a tribulação. E trevas que eu mesma acessei pela imaturidade. Foi através da paternidade que eu enxerguei Deus como pai e comecei a desfrutar disso. Que eu rompi com o espírito de rejeição, de orfandade. Foi através da paternidade que todo vento forte se tornou uma brisa suave. Porque aonde as pessoas veem morte, aonde o mundo natural vê o fim, Deus nos faz fortaleza. Amém? Quem eu sou hoje já não fala mais de quem eu era. Ressuscitei com Cristo. Quem você é hoje não fala mais de quem você era. Meu irmão, uma mente natural nunca vai entender uma mente espiritual. Nós aprendemos isso. As suas amizades deixam de ser por afinidade, para ser por propósito. A sua família se torna família de Cristo. É o corpo. Não se frustre com as pessoas por elas não te entender. Não se frustre com as pessoas por elas não entenderem o que você está portando, o que você está gerando, o que está sendo carregado e manifesto através de você. Porque já não se trata mais de você ou da sua intimidade com fulano, com ciclano, com beltrano. Se trata de um propósito maior, de um reino a ser estabelecido. Quem nós somos hoje já não fala mais de quem nós éramos. Não queira parar os processos de Deus na sua vida. Usufrua. Desfrute do que está acessível a você. Não queira parar os processos. Porque nós não servimos, a pastora Cris fala isso aqui. Nós não servimos mais nem para sermos desviados. Porque quando a verdade vem, meu irmão, não tem mentira que fique. Quando a mentira é confrontada com a verdade, você tem libertação, você tem vida. Todas as podas é para que você possa florescer e frutificar no reino. Se coloque de pé. Vou liberar uma profecia. Vou profetizar. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e receba isso no seu espírito. Você não é um fracassado, diz o Senhor. Você não veio ao mundo para fracassar. Você está aqui para marcar a história, para servir a sua geração e fazer a diferença. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Você veio para fazer a diferença. O Senhor não te chamou para ser órfão. Você veio para marcar a sua geração.
Usufrua do que está disponível a você. Usufrua da paternidade. Desfrute dos frutos. Adore ao Senhor, porque é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Nunca foi sobre o que nós sabemos falar, nunca foi sobre o que nós sabemos fazer. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Glória a Ele para todo sempre. Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Se você quiser vir aqui à frente, se rasgar, se render, fique à vontade, você tem liberdade. Você tem liberdade para se render diante do Pai, para falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não é vergonha você reconhecer. Não, nunca foi sobre nós. Não é vergonha você reconhecer. Vergonha é você ficar parado onde está e não se posicionar. Tudo para você. O Senhor te chamou para ser filho. O Senhor te chamou para viver uma vida, e uma vida em abundância. Tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você. Você é santo, santo, santo. Sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio, para ele, são todas as coisas. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você. Amém, igreja?
que a gente precisa se render mesmo, né, irmãos? Porque daí a gente é posicionado. Amém? Estenha suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe.